E aí, pessoal, no passo a passo de hoje eu vou mostrar como fazer essa carteirinha diva, que não por coincidência é o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, tatuado em mim. É o nome da minha mãe. E essa é a proposta dessa carteira, fazer para vender, presentear, e ainda dá tempo de fazer para o Dia das Mães, porque ela é muito rápida e gasta poucos materiais. Eu fiz uma enquete no Instagram, então se você não me segue, já clica no link na descrição para me seguir, perguntando para as pessoas se na carteira ela fazia questão de levar documento, cartão ou dinheiro. E elas responderam que preferiam todas as opções. Então, aqui cabe cartões, dinheiro e documentos. E ainda disseram que preferia que o porta-moedas fosse por fora da carteira, para não precisar abrir para pegar moeda. Então, ela tem aqui atrás, ó, um bolsinho embutido, super fofinho, para colocar moedinhas aqui. E tem esse charminho aqui, do Tassel. Então, mesmo pequenininha, ela cabe tudo igual coração de mãe. Então, bora pro passo a passo. Então, vamos começar aqui pelos recortes. Na descrição do vídeo vai ter todas as medidas e tem também um arquivo em PDF com plano de corte. Nele tem todas as marcações também que você precisa de fazer, além também da medida, tá? Aí nós vamos precisar aqui de 2 recortes no tecido estampado, medindo 19 por 20. Eu botei entre a tela na metade, entre a tela de papel da fininha mesmo, e dobrei. Ficou com 15 por 9,5. Duas vezes na medida de 16 por 15. Coloquei novamente entre a tela na metade e vou dobrar para ficar com 15. A nossa largura sempre vai ser 15. Aqui 2 vezes, que são os porta-cartões. Uma vez a medida de 15 por 20 para fazer o bolsinho de zíper que vai atrás. O forro eu cortei na entretela também, só para facilitar, para ficar mais estruturado, para ajudar na hora de posicionar os bolsos. O forro tem 15 por 30, que é a medida total do molde, tá? Medida total da peça. Só que na manta e no tecido de fora, eu cortei a manta um pouquinho maior, pouca coisa. Cortei aqui com 21 por 15 e cortei um tecidinho de 11 por 15, que eu vou virar aqui, direito com direito, e vou passar uma costurinha aqui com o pé de máquina, tem manta sobrando aqui, e vou abrir ele pra cá, e vou fazer uma tela C. Se você quiser, você pode fazer ele todo da mesma cor, aí você vai cortar a medida de 15 por 30, tanto no tecido de fora quanto na manta. Eu preferi fazer assim para dar um charminho a mais, mas você pode fazer da forma que você preferir. E para toda a confecção dessa peça, eu vou usar o pé de máquina industrial, que tem 0,5 milímetros. Se você for usar o pé da máquina doméstica, daquele mais larguinho, você joga a sua agulha toda pro canto, ou substitui por um pezinho de 0,5. Se você não tiver, não vai dar tanta diferença no tamanho da peça, mas pode ser que os cartões fiquem muito apertados na hora de entrar. Então, você pode aumentar o molde 1 centímetro a mais para cima, se você quiser usar o calcador normal, ou jogar a agulha toda pro lado. Depois de fazer uma tela C, você vai fazer da forma que você preferir, ou pode deixar sem também, pode fazer tudo da mesma cor, você que escolhe. Eu posicionei novamente a régua e marquei dessa linha aqui, ó, pra cá 10 centímetros e daqui pra cá 20, pra ficar com a medida final de 30 por 15, tá? Porque se você deixar essa parte aqui com mais de 10 centímetros, ela pode atrapalhar um pouco a colocação do bolso de zíper que a gente vai fazer agora. Pra fazer o bolsinho com zíper, eu peguei aqui, ó, o tecidinho que eu vou usar de forro, marquei de cima pra baixo 2 centímetros, de fora pra dentro 3 centímetros, de fora pra dentro 3 centímetros, e da linha que eu tinha feito, marquei mais 1 centímetro pra baixo. Daí, nós vamos pegar o corpo e medir daqui pra cá 11 centímetros, ou daqui pra cá 19 centímetros. O importante é que fique 1 centímetro abaixo dessa linha aqui, por isso que é importante esse pedaço ter 10 centímetros. Daí, eu vou pegar o tecido do bolsinho, eu vou dobrar ele aqui nessa marcação de cima, só pra eu ter uma... Vincar com a unha mesmo, só pra eu ter uma noção de onde que tá essa marca, e vou posicionar essa dobra bem em cima aqui
do risco que eu fiz. Desse jeito. Se você achar mais fácil, você pode fazer a marcação pelo lado da manta, posicionar o tecido aqui e costurar. Eu acho dessa forma mais prática para não correr risco de ficar um pedaço muito pequeno aqui e acabar atrapalhando na hora de fazer a costura, tá? Então, você marca os 2 centímetros, dobra e alinha essa dobra com esse risco. Daí, você vai alfinetar tudo e vai fazer uma costura bem em cima do risco. Depois de costurado, vai ficar assim. Eu vou dobrar, vou fazer um pique com a tesoura e vou recortar dessa forma, uma linha reta aqui. E quando estiver chegando nas pontinhas, faz um corte em ângulo, em diagonal, assim, pra não ficar nenhum volume aqui nos cantos, com cuidado para não cortar as costuras. E retira bem esse excesso de manta e tecido que vai ficar e passa tudo pro outro lado e passa o ferro para assentar. Desvirei, passei aqui no ferro pra assentar, e daí eu vou pegar o zíper. Eu não sei se vai dar pra ver o brilhinho que tá aqui. Eu coloquei um pedacinho de fita dupla face e o zíper já está com o cursor, tá? E eu vou posicionar essa abertura aqui em cima do zíper. Eu acho mais fácil com a fita do que ficar alfinetando. Eu tô usando o zíper número 3, mas dá pra usar o número 5 também, sem aumentar isso aqui, tá? E agora, eu vou passar uma costura, ajeitar aqui certinho, passar uma costura bem nessa bordinha aqui, prendendo o corpo no zíper. Daí, eu vou passando a costura bem na bordinha e quando chega aqui, eu paro, levanto o calcador e coloco o cursor pra lá. Vai movimentando o cursor pra facilitar a costura. Depois de costurado, ficou dessa forma. Daí, nós vamos virar e vamos unir as duas pontinhas aqui, ó, do tecidinho de forro. Pegar somente elas, separar aqui da parte do corpo e passar uma costura aqui em cima com o pé de máquina pra fechar. Passei a costura pra fechar aqui em cima, agora nós vamos fechar as laterais. Pra isso, eu vou dobrar a minha peça desse jeito. Aqui tá as duas partes do bolsinho. E agora, eu vou guiar minha costura através da manta. Eu vou posicionar o calcador aqui e vou fazer essa costura, fazendo um retrocesso aqui em cima do dentinho do zíper e cortando o excesso, para não ficar muito volume aqui nessa parte. Depois de costurado, ficou assim, retirei os excessos. E aqui na parte da frente, eu já coloquei a minha etiqueta e um lado do botão. Marquei o meio e medi 4,5 centímetros para fazer a marcação do botão e 9 centímetros para fazer a marcação da etiqueta. Essa parte é a mais trabalhosa de toda a peça e ela já tá pronta. Agora, nós vamos reservar ela e fazer a parte de dentro. É muito simples. Você vai pegar as duas partes menores e vai passar uma costura de pesponto. Daí, nós vamos pegar uma das partes maiores. Deixa eu abrir aqui. E vou posicionar a parte que já tá com o pesponto pra cima. Vou posicioná-la aqui. Dobrar essa parte aqui por cima. E passar uma costurinha aqui. E desvirar. Depois de desvirado, fica assim. Vamos jogar aqui pra cima. Marcar o meio. E passar uma costura aqui no meio. Eu vou começar aqui de baixo, vir até aqui, dar um retrocesso, virar a peça e vir costurando aqui de novo, para que o acabamento fique pra cá e fique um retrocesso bem firme aqui, porque aqui vai ter duas costuras. Depois de fazer isso, eu vou rebater uma costura aqui. E na outra parte, eu só vou rebater uma costura aqui na parte que tá
fechada. Essa parte também, já rebati a costura. Vou posicionar ela aqui, marcar o meio e vou fazer a mesma coisa, uma costura de lá pra cá e daqui pra lá. Só que essa parte aqui não tem costura nesse primeiro momento. Fiz a marcação dos bolsos aqui, nas duas partes, rebati a costura ali em cima e ficou dessa forma. Daí, eu vou pegar a parte do forro e aquele bolsinho que tá com acabamento dos dois lados. Pego o forro, marco de fora pra dentro 10 centímetros, faço uma linha e posiciono a parte que tá toda fechada, tá? Não a parte da entrada dos cartões. Bem em cima aqui dessa marcação. E faço uma costura bem na pontinha, bem na bordinha aqui, para fixar essa parte na parte de baixo. Já prendi o bolso aqui, posicionei o outro lado e alfinetei. Se você preferir, pode passar uma costurinha de segurança em cima e embaixo, aqui na lateral não. E aí, vamos pegar a parte da frente e vamos posicionar a parte que tem uma tela C de frente com a parte lisa. Aqui, quando eu costurei esse bolso, eu movimentei um pouquinho esse bolsinho pra cima, pra essa bordinha colorida aparecer aqui, porque eu gosto desse charminho colorido que dá. Mas se você não quiser, não precisa, você pode firmar ele assim, um bolso pra trás, pra que não fique aparecendo. Daí, eu vou posicionar aqui, então, direito com direito. Vou virar, vou pegar a parte do forro e vou levantar. Alfineta tudo, levanta só a parte do forro. E vai ficar assim, a frente da carteira, onde tem a etiqueta e o botão, com a frente do bolsinho porta-cartão. E eu vou suspender o forro e vou passar uma costura aqui com o pé de máquina, apenas nessas partes, segurando o forro pra cima. Depois de costurado, ficou assim, o forro tá aqui solto, alfinetei tudo, marquei o meio e marquei 5 centímetros de altura e fiz a ligação dos pontos para fazer esse triângulo, essa pontinha aqui na parte da frente. Daí, agora, eu vou começar a costurar aqui, dessa vez pegando todas as camadas, começar mais ou menos daqui, vou seguir costurando, passar aqui em cima da linha, costurar tudo e terminar mais ou menos aqui, deixando uma abertura aqui para desvirar. Se você acha que talvez a sua máquina não vai aguentar tantas camadas por conta da entretela, não precisa colocar. A entretela é completamente opcional. Eu só usaria da mais fininha possível aqui na parte do forro, porque como a gente tem que costurar os bolsinhos nele, eu acho que facilita essa parte estar estruturada. Mas se você não quiser colocar, não tem problema, pode fazer só com a manta aqui, que dá super certo também. Agora, nós vamos lá costurar, cortar todos os excessos e desvirar, e a carteira tá praticamente pronta. Depois de desvirar, fica assim, eu dei uma sentadinha com ferro, e aqui ficou a abertura. Se você preferir, você pode dar uns pontinhos bem na bordinha, assim, super na bordinha, só pra garantir que isso aqui vai ficar pra dentro na hora que a gente for rebater a costura, tá? Mas só de você passar bem o ferro, vincar bem isso daqui, já é o suficiente. Daí, agora, o outro bolso ficou pra fora aqui, ó. Nós vamos virar ele pra cá. Ajustar todos os cantinhos. Dar outra passadinha e rebater a costura em toda a volta. Então, a abertura, ela ficou aqui dentro, tá? Então, quando nós rebatermos a costura aqui, ela vai fechar. E a carteira vai tá praticamente prontinha. Rebati a costura em toda a volta. Toma só cuidado na hora de rebater com essa parte aqui,
tá? Que aqui tem a união desse tecido, tem a costura, né, da parte de dentro desse aqui que a gente desvirou, então vai com bastante calma. E se volta a falar da entretela, não é obrigatório, é totalmente opcional. E caso você queira que ela estruture um pouquinho aqui os porta-cartões sem pesar na costura, você pode cortar ela um dedo menor para cada lado aqui, tá? Que ela não vai atrapalhar nesse momento. Daí agora eu fecho a minha carteira e aperto aqui para fazer a marcação do botão. Ficou mais ou menos aqui, ó. E aí eu subo 1 centímetro, 1,5 cm mais ou menos, para colocar a parte de fora do meu botão. Esse espaço é para quando a carteira tiver com volume, com cartão, com dinheiro, não ficar muito apertada, né? Então eu prefiro medir mais ou menos 1 centímetro para cima. Vou colocar o botão. Depois do botão colocado, eu vou vir nessa parte aqui, desse encontro, mais ou menos meio centímetro para cima, vou fazer uma marquinha aqui, e vou colocar o ilhós para colocar um tassel, pode pendurar uma fita, você pode fazer da maneira que você preferir, ou quando você estiver fechando, coloca aqui junto uma alcinha, pode colocar uma alcinha de mão também. Depois de pronta a carteira ficou assim. Aqui eu fiz um tassel com linha de crochê, fiz umas correntinhas, passei por dentro do ilhós e dei um nozinho, prendendo aqui. E ela ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Me siga nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E até a próxima!